Um bom, perfeito e agradável dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Política do Criador. Serão 23 dias de liberação profética de governo. Isso mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizendo que política e religião não se misturam. Mas o que eles não sabem é que Deus tem um reino e governa sobre todos e tudo. O que chamam de política hoje, antes era chamado de reino. Temos inúmeros exemplos de políticos na Bíblia. A diferença de alguns deles é que uns políticos se submeteram a Deus o Criador, outros não se submeteram a Deus o Criador. E pelo fim da história de cada um deles, sabemos quem são eles. Nestes 23 dias, vamos ver algumas atitudes que podem bloquear ou liberar a autoridade profética na vida de governantes políticos, independente da religião. Afinal, Deus, o Criador, não tem religião. Toda a terra pertence a Deus, o Criador. Vamos lá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. A cada dia, o Senhor nos enche com teu Santo Espírito, com a tua palavra, com teu conhecimento, com teu entendimento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque o inimigo quer que a cada dia nós nos dediquemos mais às coisas naturais, aos nossos interesses, aquilo que nós mais precisamos, meu Pai, que nós fiquemos ansiosos pelas coisas que nós precisamos, mais do que pelo Senhor, que nós não busquemos ao Senhor todos os dias. Ele vai arrumando coisas para a gente fazer e fazer e fazer e fazer, dinheiro para ganhar, ganhar, ganhar. Sempre, meu Pai, estamos ansiosos pelas coisas e nunca reservamos um tempo para o Senhor, nunca reservamos um tempo para a Tua palavra, nunca reservamos um tempo para orar, para Te buscar. Meu Pai, nós não somos assim como Jonatas, meu Pai, muitas vezes, que confiamos no Senhor, que apoiamos o Teu reino, que apoiamos a Tua palavra, mas nós preferimos, meu Pai, ser como Saul, muitas vezes em nossa vida, Senhor. Nós estabelecemos as nossas regras, nós estabelecemos o nosso próprio reino, nós queremos estabelecer o nosso próprio caminho, a nossa própria verdade, e queremos ter o controle da nossa própria vida, meu Pai. Só que o que acontece, Senhor, quando nós fazemos isso, nós não temos a tua autoridade sobre a nossa vida, e demônios nos atormentam, espíritos malignos começam a enviar vozes no nosso coração e na nossa mente, pessoas dominadas por demônios começam a querer nos desviar da tua presença, a querer nos fazer, meu Pai, a querer buscar as coisas do mundo mais do que o Senhor, a querer, meu Pai, consagrar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente às coisas terrenas. E depois nós ficamos velhos, nós morremos, meu Pai, e descobrimos que nós perdemos o melhor dessa vida. Oh, meu Pai, quando o Senhor criou a terra, o Senhor criou os céus, quando o Senhor criou todas estas coisas, os céus e a terra, meu Pai, o Senhor criou também a nós, os seres humanos, para te adorar, para te buscar, para ter o seu Santo Espírito sobre nós, para sermos guiados por ti em tudo o que fazemos, para que nós possamos ter uma vida, meu Pai, onde tua ira não nos alcance, onde a tua justiça nos alcance, para que nós possamos ser justificados diante das pessoas, como verdadeiros adoradores teus. Meu Pai, quando nós, meu Pai, entendemos que o Senhor é o Criador dos céus e da terra e que o Senhor nos criou, meu Pai, nos criou para te adorar, para ter o teu Santo Espírito, para sermos guiados pelo teu reino e pela tua vontade, meu Pai. O Senhor traz juízo, o Senhor traz juízo sobre aqueles que são nossos inimigos, que são inimigos do teu reino, que são inimigos da tua palavra, que são inimigos do teu caráter, da tua santidade. Pessoas que querem, meu Pai, nos enganar, nos ludibriar, nos levar a praticar coisas malignas, querem nos seduzir, meu Pai, e nos fazer ser pecadores diante de Ti, querem nos desviar da Tua santidade, Senhor. Oh, Senhor, nós te pedimos, traz juízo sobre essas pessoas, caso elas não se arrependam, caso elas não mudem sua postura, Senhor. Traz juízo sobre elas, acalma a vida delas, paralisa a vida delas, Senhor,
para que nós possamos avançar com o teu reino, para que nós possamos avançar com a tua palavra, para que nós possamos alcançar aqueles que são sinceros e estão sendo enganados pelo diabo, estão sendo enganados por líderes mentirosos, estão sendo enganados, meu Pai, por pessoas que têm poder de dinheiro, poder aquisitivo, por pessoas que muitas vezes, meu Pai, usam essas coisas para querer manipular os outros. Meu Pai, nós te pedimos, nos ajuda, vem com teu juízo, Senhor, vem com teu juízo sobre essas vidas desses injustos, meu Pai, que querem paralisar a tua igreja, que querem paralisar o teu reino, a tua palavra, para que nós possamos concluir a obra que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma obra para pregar esse evangelho a toda criatura, Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor traria o fim. Por isso nós não estamos preocupados se as pessoas vão aceitar, se elas vão ouvir, se elas vão querer, se elas vão até mesmo nos amaldiçoar. Não é isso a nossa preocupação. A nossa preocupação é apenas pregar, fazer o que o Senhor nos mandou. Se elas aceitarem, glória a Deus, nós vamos ensiná-las, nós vamos conduzi-las para ti, Senhor. Mas se elas não aceitarem, nós vamos avançar do mesmo jeito. Por isso nos ajuda, Senhor, nos ajuda tirando do nosso caminho aqueles que são falsos adoradores, aqueles que são enganadores, aqueles que são mentirosos, aqueles que querem o nosso mal, aqueles que querem nos paralisar, aqueles que querem impedir o nosso crescimento em Ti, aqueles que querem, meu Pai, nos tirar da Tua presença e da Tua glória, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra, converte aqueles que têm que ser convertidos e paralisa aqueles que precisam ser paralisados, até que nós concluímos a Tua obra, Senhor. Depois eles podem servir ao anticristo, viver com o anticristo, porque eles escolheram isso. Mas nos dá graça, nos dá poder para pelo menos concluirmos esta obra que o Senhor nos deu. Nós não queremos ser como esse rei maligno, esse rei maldito, esse rei que escolheu um caminho de morte, um caminho da sua própria vontade, um caminho aonde ele não queria se abrir para ser curado, se abrir para ser tratado. Ele preferia viver com aquele pecado oculto, continuar praticando aquela coisa maligna que ele fazia às ocultas. Ele não quis ser aberto a ti, ao teu Santo Espírito. Várias vezes o Senhor tentou ajudar ele, o Senhor enviou ajuda para ele, o Senhor fez com que ele pudesse experimentar a diferença de quem te ama e te serve, do teu Espírito Santo. Mas esse rei escolheu o caminho de morte, esse rei escolheu o caminho do pecado, esse rei escolheu o caminho da malignidade, meu Pai. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda para ensinar as pessoas que o pecado delas são perdoados quando elas se posicionam diante de Ti, quando elas desejam verdadeiramente, meu Pai, ser libertas, quando elas aceitam o sacrifício do teu filho na cruz do Calvário, como uma ajuda para que eles sejam libertos. O Senhor reconhece, ainda que eles errem, ainda que eles falhem, o Senhor reconhece que eles estão tentando uma mudança, eles estão tentando uma transformação real. Mas aquele que se conforma, meu Pai, aquele que não se abre para ser tratado, que endurece o coração, oh meu Pai, estes daí serão destruídos pela tua ira. Mas aqueles, meu Pai, que muitas vezes não sabem que errar durante a caminhada acontece, pecar durante a caminhada acontece, mas se nós nos conformarmos, aí está o perigo. Nós devemos guerrear contra todo sentimento que é contrário a Ti. Nós devemos não nos conformar com tudo aquilo que é contrário à Tua vontade. Nós devemos nos abrir, meu Pai, para viver na nossa vida a Tua boa, a Tua perfeita e a Tua agradável vontade pela renovação do nosso entendimento. Se nós todos os dias buscarmos a renovação do nosso entendimento, das coisas espirituais, o Senhor vai nos revelar por que nós estamos caindo neste pecado, por que nós estamos sendo levados por este pecado, por que nós estamos achando que este pecado não tem problema. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra o que está por trás deste pecado. Quais são as maldições que virão sobre a nossa vida se nós aceitarmos este pecado. E o Senhor também nos mostrará quais são os despojos, quais são as bênçãos, quais são as coisas benditas que o Senhor tem para nós se nós resistirmos a este pecado, se nós resistirmos ao diabo, se nós avançarmos contra as trevas, meu Pai, quais são as bênçãos que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam verdadeiramente.
para aqueles que se abrem para serem limpos, para serem santificados através da tua glória e do sacrifício do teu Filho. Meu Pai, como tua igreja nós pedimos, nós não queremos, meu Pai, ser uma igreja, meu Pai, meia boca, uma igreja, meu Pai, conformada com as coisas erradas no nosso meio, na nossa vida. Nós não queremos ser uma igreja, meu Pai, que se conforma com tudo aquilo que o líder prega, com tudo aquilo que ele ensina que é contrário à tua vontade e à tua palavra. Nós queremos conhecer mais da tua vontade e da tua palavra a cada dia, para que nós possamos resistir a esses líderes falsos, a esses líderes mentirosos, a essas pessoas que estão debaixo do domínio de Satanás e fingem que é o Senhor que está na vida delas, que desviam as pessoas de ti, Senhor. Pessoas que governam, estão debaixo de pecado, estão debaixo de demônios e não querem ser libertas e induzem o povo a viver debaixo também deste mesmo tipo de vida. Enganam o povo dizendo que eles podem continuar nessas práticas que nada vai acontecer. Meu Pai, nós não queremos isso na nossa igreja, a igreja que é a tua igreja, filho, Pai, a igreja do teu Filho. Nós queremos, meu Pai, ser uma igreja para ti, meu Pai, que incessantemente guerreia contra o pecado, guerreia contra as práticas malignas do diabo, guerreia contra tudo aquilo que não é santo, que não agrada ao Senhor. É isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos, meu Pai, que os nossos filhos cresçam, meu Pai, com valores espirituais seus. Nós queremos que a nossa geração, a geração futura, daqueles que te adoram, cresçam com valores espirituais santos, e não uma igreja deformada, uma igreja que se conforma com todas as práticas, que aceita todo tipo de atitude. Nós não queremos isso, meu Pai, porque nós sabemos que se nós ensinarmos os nossos filhos o caminho que o Senhor tem para a nossa vida, a terem os valores que o Senhor tem, se nós ensinarmos isso para os nossos filhos, a travarem as suas próprias guerras espirituais, a estarem clamando diante de Ti, a estarem orando diante de Ti, a encherem-se do Espírito Santo do Senhor. Quando eles forem para o mundo, quando eles forem para a escola, quando eles forem trabalhar, quando eles forem para as faculdades, eles saberão se manter afastados dessas coisas pecaminosas, dessas coisas malignas. Eles saberão e terão personalidade espiritual, terão um DNA que é o seu, meu Pai. Eles saberão andar nesse mundo de uma maneira que eles consigam despertar aqueles que são teus filhos para serem libertos e alertar aqueles que preferem viver na malignidade. Eles terão sabedoria para andar nessa terra, para reconhecer o que vem de ti e o que vem do diabo. Quem são os verdadeiros adoradores e quem são os falsos adoradores. Quem são aqueles que só frequentam igreja e aqueles que verdadeiramente têm uma vida cotidiana, diária diante da tua presença. Quem são aqueles que buscam a libertação e a cura nas suas vidas e aqueles que só querem ter uma religião. Nossos filhos vão fazer coisas superiores a nós. Nossos filhos terão muito mais poder que nós. Nossos filhos realizarão obras maiores que nós, espirituais, debaixo do teu poder e da tua glória. Nós não queremos uma geração deformada, uma geração que a cada dia mais vai se entregando ao pecado, vai se entregando à malignidade, vai se entregando à mentira, vai aceitando qualquer tipo de rei, de presidente, de governante sobre a vida deles. Quem abre mão de valores espirituais e de valores morais. Meu Pai, nós queremos filhos que lutem pelas coisas santas, que lutem pela tua palavra, pelo teu reino, pelo teu governo, que lutem pelo sacrifício do teu filho para a santificação da vida deles. Meu Pai, nós queremos uma geração cheia do teu poder, cheia da tua glória, cheia da tua santidade. Meu Pai, que desmascare o diabo aonde quer que vá, que desmascare os mentirosos, aqueles que são mentirosos, enganadores, falsos, são lobos no meio dos cordeiros. São falsos adoradores a ti, meu Pai. São dissimuladores. Eles distorcem a tua palavra, meu Pai, porque o teu povo não quer aprender. O teu povo não quer aprender a tua palavra, não quer conhecer. E aí eles mentem, enganam. Falam palavras que nem existem dentro da tua palavra, Senhor.
apoiam pecados, apoiam mentiras e falam que se você fizer uma coisa, fizer outra, Deus vai te perdoar. É mentira do diabo. A única coisa que Deus aceita é a conversão e arrependimento e abandono da prática. Que se nós quisermos ser perdoados, nós temos que buscar a cura, a libertação e depois guerrear contra esses pecados na vida das outras pessoas, para que elas sejam libertas. Não basta nós fazermos qualquer outra coisa que não seja isso. O Senhor não perdoa pecado simplesmente porque nós fizemos alguma coisa. Não, o Senhor só perdoa se nós buscarmos a cura através de Ti. Por isso nós te pedimos, meu Pai, nos ajuda a sair dessas coisas malignas. Nos ajuda a estar contigo todos os dias. Nos encha do Teu Santo Espírito, para que em qualquer lugar que nós formos, as obras das trevas sejam manifestas, as coisas ocultas venham à tona, e aqueles que são malignos seja revelado o que tem no coração deles. Porque nós somos teus e nós te amamos. E meu Pai, nós não pararemos enquanto nós não vermos o inimigo, o pecado, as coisas malignas, debaixo dos teus pés, sendo destruídas, sendo arruinadas. E aqueles que se apoiam e ainda aceitam esse tipo de vida, irão juntos. Eu sei, meu Pai, porque a tua palavra diz isso. Por isso nos ajuda a ser santos diante de ti. Nos ajuda a vencer tudo aquilo que o diabo quer colocar na nossa vida como sendo normal. Nos ajuda, Senhor, a guerrear nossas guerras a cada dia para sermos santos diante de Ti, para sermos limpos diante de Ti. Pecados que muitas vezes querem nos seduzir, que querem atrair o nosso coração e a nossa mente, dizendo que nós podemos viver desse jeito. Nós te pedimos, nos ajude, Senhor, a vencer estes pecados, a sermos santos diante da Tua presença, a sermos libertos diante da Tua presença, a quando o Senhor voltar, nos encontrar preparados e prontos para viver eternamente contigo, Senhor. Que o sacrifício do Teu Filho tenha serventia para nós, que sirva para a nossa transformação, cura e libertação, para que nos tornemos a cada dia melhores diante de Ti e diante deste mundo corrompido, em o nome santo de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Dia 11. Política do Criador. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. Lá diz assim: Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás, falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi, sem causa? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este, como dantes. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar,
e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com o manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxesse Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra, ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste, e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, a Ramá. Ele contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Vamos meditar? Glória a Deus, glória a Deus. Já estamos no capítulo 19, no dia 11, né? Da política do Criador. É importante nós meditarmos sobre a vida das pessoas, dos personagens da Bíblia, porque conforme você vai meditando, você vai buscando, você vai lendo, você vai deixando a palavra de Deus entrar no teu coração, Deus vai te revelando as coisas que essas pessoas viveram, tanto aquelas para o bem, como aquelas para a sua própria ruína e destruição. E você, se tiver um coração voltado para o Criador, Deus vai te ajudar para que você não viva o que aqueles que são desobedientes vivam na sua vida. Por isso é importante você meditar na palavra e você estar sempre conectado com o teu Criador. Porque Deus vai te dar livramento. Deus vai fazer com que você seja conduzido por Ele a despeito de quem seja o teu inimigo. Não se preocupe com os teus inimigos. Se preocupe em que Deus seja teu amigo. Porque se Deus for teu amigo, com certeza Ele vai cuidar de você em toda a tua caminhada. Conforme nós podemos ver aqui, o próprio pai, que era o rei, né, o pai de Jonatas, o rei Saul, ele era um rei que realmente ele não estava entendendo para que ele foi ungido, para que ele tinha aquele cargo, para que ele tinha aquela posição, para que ele recebeu de Deus aquilo que ele recebeu. E muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que nós fizemos alguma coisa, que nós realizamos alguma coisa, que o nosso poder, nosso conhecimento, nosso entendimento, nosso cargo fez com que nós conquistemos alguma coisa na nossa vida e que aquilo que nós conquistamos agora é nosso. E além de ser nosso, nós achamos que agora nós temos o direito de fazer o que queremos, tanto com a nossa vida como com aquilo que nós conseguimos conquistar. Mas muitas vezes nós não nos damos conta, como diz lá em Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que existe na terra pertence a Deus. É dele. Por isso até mesmo as coisas que você compra são de Deus. O dinheiro que você ganha é de Deus. A vida que você tem é de Deus. Tudo que existe nos céus, tudo que existe na terra, pertence ao Criador, porque foi Ele que criou. Ah, Ronaldo, mas nós vivemos num mundo onde as pessoas têm que trabalhar para ter as coisas. Sim, nós temos que trabalhar para ter as coisas porque nós estamos debaixo de um governo que não é o de Deus. É um governo em que os homens governam, dominados por um demônio chamado Satanás, que foi expulso dos céus e que agora está governando a terra por um período de tempo até que o reino de Deus seja estabelecido plenamente na terra. Então, toda vez que você acha que o que você tem é teu, na verdade você perde a proteção de Deus. Deus não vai te proteger em tudo aquilo que você conquistou. Na verdade,
você chegará até mesmo a perder tudo que você tem e não haverá restituição para a tua vida. Nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá para um propósito. Deus tem um objetivo, que é o estabelecimento do reino dele antes que as coisas fiquem piores na terra. E cada vez que você pega os seus pertences e consagra a deuses criados, e consagra as religiões que não têm base na palavra de Deus, você está, na verdade, alimentando o reino das trevas. Cada vez que você vota num político que não tem os valores de Deus, que não acredita em Deus, que não busca Deus, que não tem um posicionamento a favor das coisas de Deus, você está favorecendo o reino de Satanás, contra a vontade de Deus. Cada vez que você dá mais valor para as coisas desta terra do que para o próprio Deus, você está alimentando um reino demoníaco, um reino de demônios, um reino governado pelo próprio Satanás. Conforme nós podemos ver aqui, esse rei aqui, embora foi ungido pelo próprio Deus, para que você entenda uma coisa que é séria, o fato de uma pessoa estar na igreja, o fato de uma pessoa orar e você ser curado, profetizar, a palavra se cumprir, realizar sinais, realizar prodígios, realizar maravilhas, no nome de Deus, no nome de Jesus, ou seja lá no nome de quem for, não é garantia de que essa pessoa está andando no caminho de Deus. Esse rei chegou para o seu próprio filho e falou para os servos dele que queria matar uma pessoa que ajudou ele a destruir e derrubar o inimigo. Isso é, Davi estava lutando a favor do reino de Deus e esse rei estava lutando a favor do reino próprio dele, pessoal. Ele achava que Davi era inimigo dele. Por quê? Porque Davi, quando se levantava para fazer, Deus usava ele por causa do seu coração, do seu sentimento, do seu posicionamento a favor de Deus. Deus usava Davi e esse rei, ao invés de ser aliado de Davi, ao invés de mudar a conduta dele, mudar a postura dele, mudar o modo de ele pensar, ele preferiu se levantar contra aquele que Deus, o Criador, levantou para até apoiar ele e tirar ele dessa situação. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Deus quer nos tirar das trevas, Deus quer nos trazer para o reino dele. Sim, Deus quer nos tirar das trevas e quer nos trazer para o reino dele. Só que o que nós fazemos? Nós não nos posicionamos diante de Deus, nós não buscamos a Deus, nós não temos um compromisso diário com Deus. E aí estamos debaixo dos nossos próprios caminhos, que porventura Satanás está agindo por trás. E aí Deus, na sua infinita misericórdia e no seu amor, levanta alguém para tentar te tirar das trevas e te levar para o reino de Deus. E você acaba matando a sua promessa, matando a sua bênção, se levantando contra aquele que Deus levantou. Por quê? Porque você está cheio de pensamentos a respeito da tua própria vontade. E isso acontece com todos os seres humanos. Não importa a tua religião, não importa a tua crença, não importa o teu cargo, não importa qual seja a tua vida. Se a tua vida não estiver pautada no que Deus quer para a tua vida, mas você insistir em escolher o seu próprio caminho, escolher a sua própria vontade, o que vai acontecer? Você vai ser atormentado para destruir aquilo que Deus quer construir na tua vida. Deus queria tirar Saul dessa situação de malignidade e libertar ele. Mas quanto mais Deus enviava alguém para ajudar ele, mais ele se levantava contra essa pessoa, achando que ela estava contra ele e querendo roubar ele, tirar algo dele, pegar o cargo dele de rei, pegar o poder que ele tinha como rei. E é assim que age uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus. Ela não consegue enxergar Deus agindo na vida dela. Ela sempre enxerga um inimigo, alguém contra a vida dela. E Jonatas, filho de Saul, ao contrário, mesmo estando junto com o pai dele, ele não deixou que esse espírito demoníaco, esses atormentadores, entrassem na vida dele. Ao contrário, ele até mesmo defendeu a Davi, tentando fazer o pai dele enxergar que Davi estava trabalhando também pelo reino dele. O reino de Saul. Só que Saul não entendia isso. Saul achava que Davi estava querendo pegar o cargo dele, a posição dele. E quantas vezes nós nos sentimos igual, não é verdade?
Nós recebemos algo de Deus para que Deus possa nos usar com isso que Ele nos deu. E aí só que nós começamos a usar isso que Deus nos deu com propósitos malignos, com propósitos pessoais, egoístas, da nossa própria vontade. E aí Deus tenta nos tirar dessa situação e falar que Ele te deu isso para que você use para o reino dele. E nós começamos a enxergar o inimigo naqueles que são enviados de Deus. Jonatas, é interessante aqui, que era o filho de Saul, ele não pensou dessa maneira, ele foi até Saul e foi avisar Saul. Toma cuidado, Davi, porque o meu pai está querendo te matar. Se esconde. Há uma situação muito ruim para a tua vida. Agora pense comigo e veja se eu estou errado. Davi tinha acabado de matar uma pessoa que era muito maior do que Saul. Tinha muito mais força que Saul. Tinha muito mais poder que Saul, falando do ponto de vista humano. Isso é, Davi poderia matar esse rei. Davi poderia destruir esse rei. Davi poderia se levantar contra esse rei como se levantou contra o gigante para acabar com a vida dele e tomar a posição que era dele. Mas Davi compreendia que não era dessa maneira que o reino dele ia subsistir. Não adianta você querer destruir as pessoas que são tuas inimigas ou se afastar das pessoas que você acha que são tuas inimigas e não buscar em Deus realmente quais são os teus inimigos. Quando você começa a dizer quem é teu inimigo segundo o teu coração e a tua mente, o teu modo de enxergar, você vai acabar sendo destruído. Você vai acabar perdendo tudo que você tem. Porque, na verdade, você está com medo de perder o que você tem e está fazendo coisas que não deveria fazer para manter o que você tem. Porque o teu coração está nessa coisa que você tem. Você acha que por ter isso daí, você então está protegida, você está guardada e você pode fazer o que você quiser para manter isso daí. Davi não pensava dessa maneira. Davi sabia que havia uma linha tênue entre fazer o que ele queria, o que ele achava melhor e fazer o que Deus diz que deve ser o melhor a ser feito. É interessante como aqui Jonatas tentava de todas as maneiras até mesmo abrir os olhos do seu pai, fazer com que o seu pai pudesse mudar o comportamento dele, mudar a atitude dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para que você saiba. Uma pessoa, ela não muda simplesmente porque você quer. Uma pessoa não muda simplesmente porque você fala para ela mudar. Uma pessoa só começa a mudar a conduta dela, as atitudes dela, quando ela começa a se posicionar diante de Deus. Porque o poder de transformação das mentes das pessoas, o poder de transformação do coração de uma pessoa não está em você. Não está em deuses criados. Não está em pessoas que se dizem ser santos e que podem te livrar ou te libertar disso daí. O poder da transformação do ser humano só está na mão daquele que criou o ser humano. Só é possível mudar o coração de uma pessoa apenas colocando ela em contato com este Criador para que ela se abra e Deus vai trabalhando na vida dela. Frequentar culto, pregar palavra, jejuar, orar, fazer coisas na igreja, isto não transforma a vida das pessoas por si só. Há necessidade de você buscar em Deus a verdadeira transformação da tua vida, coisas na tua vida que você sabe que precisam ser mudadas. Coisas na tua vida que você já se conformou com elas e começou a achar que não tem problemas você viver com ela. Quando você começa a pensar isso, a se conformar com áreas na tua vida que estão do jeito que não agrada a Deus, e você começa a achar que não tem problema, é o perigo onde você vai procurar a sua própria morte, a sua própria destruição. Você precisa entender, que foi o que Davi entendeu aqui, que o segredo para tomar posse daquilo que Deus nos dá é você manter o teu posicionamento diante do caráter de Deus. É você não querer mudar as coisas de Deus, agir fora da vontade de Deus para ter aquilo que você quer. Porque você pode até tomar posse, mas com maldição.
Você vai tomar posse por atitudes contrárias à vontade de Deus, daquilo que você está querendo, mas espíritos atormentadores, e eu vou te dizer algo muito sério, não é da parte de demônios. Porque você já conhece a Deus. Um espírito atormentador do próprio Deus vai pegar você. Porque você está querendo tomar posse de algo sem querer que Deus te trabalhe na tua vida. Sem querer que Deus transforme a tua vida. Sem querer que Deus realmente lapide a tua vida para que você seja aquilo que Ele quer. E Deus não vai permitir que você conquiste algo e permaneça neste algo sem estar conforme Ele quer. Porque isso atrai maldição para a tua própria vida. E Deus te ama. E Deus não quer que você seja maldito tendo o que você quer. Deus quer que você seja liberto das suas malignidades, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos que não correspondem àquilo que Deus quer, para que você possa entrar na tua terra, tomar posse da tua terra, abençoado por Deus e permanecer nessa terra, porque senão você vai perder. Você vai perder tudo o que você conquistar se você não se abrir para ser tratado pelo próprio Criador. Não tem outro caminho. Deus não vai permitir que você entre no reino dele sem que você seja liberto, sarado. Para que ele vai introduzir uma pessoa que quer andar debaixo de malignidade no reino dele? Para que ele vai te levar para o céu? Para que ele vai te colocar numa nova terra que ele vai estabelecer na terra? Para que ele vai agir na tua vida se você pretende andar num caminho contrário à vontade dele? É evidente que você não vai viver. Você vai viver, sim, atormentadores na tua vida. Olha o que ele precisou fazer, o filho de Saul, para ter certeza que o pai dele não ia fazer mal. Como é que pode uma pessoa inspirar tanta desconfiança em outra? Era o filho dele. Era o próprio filho dele que não confiava nele. As atitudes dele eram tão degradantes, era tão fora da vontade do pai, o Criador, que o próprio filho dele precisou armar uma situação para ter certeza de que ele ia fazer o que ele estava falando. Como é que está o teu relacionamento com o teu Deus? Como é que está o teu relacionamento com aquele que te criou? Será que Deus precisa armar situações na tua vida para que você saiba o que está acontecendo no teu interior? O que você está tramando? O que você está maquinando? E que isso vai te levar para o roubo, para a morte e para a destruição? Ah, mas depois eu peço perdão. Não tem problema, você pode pedir perdão, pode se arrepender, voltar no teu caminho, mas haverá um fruto para isso. Todas as nossas sementes lançadas vão trazer frutos. Nós estamos agora no fim do ano, não é verdade? E as pessoas estão todas felizes, se preparando para um novo 2023, dizendo que neste ano que vem elas vão estar vivendo grandes bênçãos. Mas deixa eu te dizer sobre a lei da semeadura. Talvez você não conheça o que significa a lei da semeadura, mas ela está aí na tua cara. É possível eu colher algo que eu não plantei? Eu posso não ter plantado algo, ou alguém não ter plantado algo, e eu colher isso. Você quer um pé de manga, porém ninguém plantou um pé de manga. Ninguém. Ninguém plantou pé de manga, e aí o que acontece? Você quer que nasça um pé de manga para você, sendo que nem semente tem ali na terra. Não foi colocado uma semente no pé, ali na terra para que ela nascesse o pé de manga. E como é que você quer viver 2023 abençoado se o que você está semeando em 2022 não corresponde? A tua semente que você está lançando em 2022 corresponde ao que você quer colher em 2023? Então você não vai viver. Para de ser ingênuo. Ah, mas eu vou pular 7 ondas. Eu vou fazer isso, uma simpatia. Não, eu vou acreditar positivamente que 2023 vai ser bênção para mim. Que eu vou levantar isso, vou fazer aquilo para que aconteça. Não vai acontecer nada. Você vai colher o fruto do que você semeou em 2022. O que você semeia hoje, você vai colher. Para de ser criança, para de ser imaturo. O que esse rei estava semeando, ele ia colher. No momento certo, ele vai colher. Nós vamos ver até o final deste livro de Samuel. Cada vez que você fica se deixando guiar por cegos,
Um cego querendo guiar outro cego. É assim que o ser humano é. O ser humano é um cego diante de Deus. Eles não sabem o que está para acontecer amanhã, o que Deus tem preparado para amanhã. E aí você quer buscar conselhos em outro ser humano. Sabe o que vai acontecer? Vai você e essa pessoa que te aconselhou fora da vontade de Deus caírem no precipício. Vão cair no buraco. Porque você não está entendendo que o teu amanhã pertence a Deus. Pertence ao Criador dos céus e da terra. E o que você está semeando para o teu Deus hoje é o que você vai colher amanhã. É o que você vai colher daqui para frente. Então para de ser menino na fé, para de ser criança na fé e seja maduro na fé. Para de achar que você vai estar vivendo numa fantasia onde o que você quiser na tua vida vai acontecer sem que você faça algo para viver. Sem que você se posicione para viver isso. Esse filho de Saul chegou ao ponto de ter que levar uma conversa para o pai dele e conversar com ele, explicar para ele qual era a situação dele. Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E os seus feitos para contigo têm sido até muito importantes para o teu reino, porque a tua conduta não tem sido agradável a Deus, mas mesmo assim Davi está te ajudando. Davi está te ajudando. Ele arriscou a vida pelo teu reino. Ele feriu os filisteus. Ele efetuou um grande livramento através do Senhor a todo Israel. Você mesmo viu, você se alegrou com o que ele fez. Agora, por que você está querendo pecar contra um sangue de uma pessoa inocente, querendo matar ele sem causa? Olha as palavras de sabedoria do filho do rei. O filho do rei estava enxergando a situação melhor do que o próprio rei. Como é que você quer governar? Como é que você quer ter coisas de Deus se você não quer enxergar os valores de Deus? Você quer andar numa vida fazendo o que você quer, do jeito que você quer, e acha que não vai colher nada? Acha que porque Jesus morreu por você, está tudo bem? Não funciona assim. As coisas espirituais, Deus perdoa quando a gente toma atitudes porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Deus perdoa o que você fez, mas não te isenta de receber o pagamento por isso. Para de ser criança. Ai, mas Deus vai me perdoar. Vai te perdoar. Ele sempre, toda coisa que você fizer, Deus vai te perdoar. Mas você vai ter que pagar um preço por isso. Você vai ter que se apresentar diante de Deus e apresentar diante de Deus agora isso daí que você fez. E olha o que ele fez. Ele atendeu a voz de Jonatas e até jurou. Olha que ponto, jurou. Irmão, cuidado. Cuidado com o teu coração. A hipocrisia diante de Deus não funciona. Ser falso diante de Deus, fingir que você está verdadeiramente, né, dizendo que vai fazer algo e não faz, e não corresponde, e não luta para pelo menos Deus transformar essa tua conduta e os teus sentimentos, você vai atrair maldição não só para a sua vida, mas para aqueles que estão em conluio com você. Aqueles que estão te dando apoio às escondidas. Porque Deus revela. Deus mostra. Deus ele nos mostra quem está agindo, o que você está fazendo contra essa pessoa que é servo de Deus. Ele abre o mundo espiritual para nós. E se você quiser saber, nós que buscamos a Deus, temos autoridade para profetizar a destruição dessas pessoas que armam ciladas para nós, que têm armas forjadas contra nós, que com a sua língua se levantam contra nós. Nós temos autoridade do Criador para destruir a vida dessas pessoas, porque nós estamos lutando pelo reino de Deus. E Deus fará. Você sabia disso? Se nós pedirmos, Deus faz. Mas nós entendemos que se nós fizermos isso, quando nós errarmos também e tomarmos caminhos errados, o que vai acontecer? Nós viveremos a mesma coisa, que é a lei da semeadura. Aquilo que você está semeando na vida do teu próximo é o que você vai colher. Por isso nós oramos para que a pessoa se arrependa,
para que ela mude o comportamento, para que ela mude os seus pensamentos. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus para essas pessoas, para que elas saibam qual será o fim dela. Por ter decidido escolher esse caminho de roubo, de morte e de destruição. Esse rei chegou ao ponto de jurar com falsidade, tão certo, usando o nome de Deus, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Aí Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras, levou a Saul e esteve perante esse como dantes. Olha só, como realmente você não se posicionando diante de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que quando um demônio é expulso da vida de uma pessoa, a casa fica limpa. Só que o demônio vai embora. Aí ele volta e vê que a casa está vazia. Não tem Deus, não tem o Espírito de Deus agindo. A tua vida não gira mais em torno das coisas de Deus. Ele vê que está vazia o demônio. Não existe ninguém protegendo. O Criador dos céus e da terra não está protegendo. Ele pega mais 7 demônios e volta para a vida dessa pessoa. É isso que você quer para a tua vida? Você quer ser amaldiçoado? Você quer ser atormentado? E olha só o que aconteceu. Tornou a haver guerra de novo. E quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, os filisteus fugiram diante dele. Aí o que aconteceu? Mais uma vez o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Por que esse espírito da parte de Deus atormentava Saul? Por que toda vez que Davi se levantava para fazer algo para Deus, esta pessoa era atormentada por um espírito da parte do próprio Criador? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar por que tem pessoas que quando você fala da palavra de Deus, você fala da Bíblia, você fala de coisas santas do Senhor, elas começam a se irritar com você? Elas começam a querer sair de perto de você? Elas começam a querer te amaldiçoar? Elas começam a querer ir contra você? Eu vou te explicar por que acontecia isso com Saul. É porque se você não se abrir para ser tratado, se você não se abrir para ser limpo por Deus, se você não se abrir para que Deus trate as suas feridas e te liberte das maldições que estão dentro de você, deste pecado que habita dentro de você, o efeito do Espírito Santo de Deus na tua vida é contrário. Ele vai acentuar as malignidades que estão dentro de você. Por exemplo, se você é uma pessoa que não se abre para ser liberta, para ser tratada nesta área que você sabe que precisa ser tratado, quando você vier o Espírito Santo de Deus, ao invés de você ser liberto e ser curado e tratado nesta área, esta área vai se tornar mais forte, vai acentuar na tua vida e você vai praticar ela com muito mais força. Por quê? Porque você não quer se abrir para ser liberto. Toda vez que você se depara com algo que é santo, com alguém que está buscando a Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus, o efeito desse contato com as pessoas que servem a Deus são dois. Ou você é liberto, ou você começa a buscar a Deus, se humilha, se arrepende e reconhece os seus erros e que precisa de uma transformação, de uma renovação na tua mente da parte de Deus. Ou você acaba se voltando contra as coisas de Deus. É por isso que existem pessoas que às vezes diziam que serviam a Deus, estavam na igreja, mas quando o Espírito Santo de Deus se manifestava na igreja, eles não correspondiam àquilo que Deus queria, eles insistiam nos seus pecados, eles não aceitavam ser libertos dessas áreas que estão atormentando eles todos os dias, eles aceitam. Eles não conseguiram permanecer na presença de Deus e acabaram se tornando piores. Acabaram se tornando pessoas até malignas, que antes estavam na presença de Deus. Foi o que aconteceu com o diabo. Ele estava nos céus, diante da presença de Deus, da glória de Deus. Porém, ele começou a ter sentimentos contrários à santidade de Deus. E Deus, com seu Espírito Santo, precisava libertar ele desses pensamentos e sentimentos. Só que Satanás resistiu. Satanás preferiu permanecer nesses caminhos. Então o que aconteceu? Se acentuou esse desejo cada vez mais maligno na vida dele. O pecado, ele não brinca com a tua vida.
o pecado, não adianta, mas eu faço escondido, ninguém vê. Eu estou fazendo assim distante, eu faço de vez em quando, sabe? Ele não me domina, não. É só de vez em quando que eu vou lá e pratico um pouquinho. E eu busco a Deus também, estou na igreja. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. A única coisa que Deus aceita quando nós pecamos é o arrependimento e o abandono, o desejo sincero de querer abandonar o que está errado. Se você não fizer isso, isto vai ser contra ti. Isso vai ser contra a tua vida. Isso vai trazer destruição para a tua vida. Você precisa entender isso no teu coração. Eu não estou pregando para você ser amaldiçoado, não é isso. Eu estou pregando para abrir os teus olhos, para você enxergar que determinadas coisas no nosso coração, nos nossos sentimentos, precisam ser tratadas por Deus, precisam ser curadas por Deus. Você precisa colocar diante de Deus que você verdadeiramente quer que Deus tire isso da tua vida. Se você não fizer isso, ele vai estar do teu lado e vai te dominar. Ele vai te dominar. E quando ele te dominar, você vai agir contra a vontade de Deus. Porque alguém com o Espírito Santo de Deus vai se aproximar de você. A glória de Deus vai chegar até você. E aí o que vai acontecer? Esse Espírito de Deus, que deveria ser bênção na tua vida, vai ser um espírito maligno. Por que espírito maligno? Porque a santidade de Deus, ao ter contato com você que quer viver no pecado, vai entrar em conflito e vai ter que te atormentar. Você imagina você estar pecando e Deus, o Espírito Santo está te falando que esse pecado vai te levar para a morte toda hora. E ele está te avisando, está te comunicando, está te tentando tirar você do pecado. Isso vai ser um tormento para você, porque você quer viver debaixo disso. Então o espírito maligno do Senhor aqui não é porque Deus estava levando malignidade para ele, mas porque ele não queria ser liberto da malignidade. Você entende o efeito que tem a santidade de Deus em alguém que quer viver no pecado? Por isso não se preocupe com as pessoas que já aceitaram viver debaixo do domínio de Satanás, debaixo do domínio de certos pecados ocultos. Preocupe-se em santificar-se. Preocupe-se em levar o reino de Deus a toda criatura. Preocupe-se em pregar este reino de Deus para todas as pessoas. Por quê? O próprio Deus se encarregará de trazer juízo para essa pessoa e ela vai viver o que ela está querendo. Ela está querendo viver debaixo de maldição, então ela vai ser amaldiçoada por ela mesma e pelas suas atitudes. Olha aqui, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Este estava sentado em sua casa e tinha na mão uma lança. Enquanto Davi dedilhava a harpa, o seu instrumento musical, ele procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Você entendeu? As pessoas malignas, acorda. Se você acha que alguém é bonzinho, mas ele é tão bonzinho. Ele me ajuda nisso. Ele está querendo o meu bem. Ele está querendo fazer isso para mim. Não, ele me perdoou. Cuidado. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Você tem que ficar vigilante. A palavra diz: orai e vigiai incessantemente. Às vezes nós estamos convivendo com pessoas que verdadeiramente não querem buscar a Deus. Eles não querem mudar condutas na sua vida. Eles se fecham em determinadas áreas na sua vida, achando que vão poder caminhar com Deus com um pé dentro da igreja e com outro pé praticando coisas erradas. Essas pessoas, se você não tomar cuidado, elas vão querer maquinar contra a tua vida e vão te destruir. Elas vão te destruir. Elas vão te matar. Porque Davi aqui, ele tinha a proteção de Deus. Ele escapou. Mas daqui para frente ele começou a entender que ele tinha que ser vigilante, que ele tinha que tomar cuidado, que nem toda pessoa que está perto dele é uma pessoa que verdadeiramente quer servir a Deus. Por isso, cuidado com as tuas amizades, cuidado com as pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas que insistem em continuar em caminhos que não são de Deus.
Olha o que esse homem fez. Ele, além de tentar matar Davi, nem sequer a consciência dele pesou para falar: eu tentei matar alguém que Deus usou para me ajudar. Ele estava tão cego por tantas malignidades e demônios na vida dele, que o Espírito de Deus já não tinha mais o mesmo efeito na vida dele. Aquilo que era cura para ele se tornou em malignidade. E as coisas de Deus, para quem realmente não quer se abrir, vai levando ela para coisas malignas quando ela não aceita se abrir. Deus, ele avisa, ele alerta, ele comunica. Larga isso, para de seguir esse caminho. Isso daí vai te levar para a destruição, isso vai te matar, isso vai acabar com a tua vida. A pessoa não quer ouvir. O que acontece? Deus vai pegando e deixando e dando corda. Cada vez mais você vai se afundando. Ah, Ronaldo, mas eu já faço de vez em quando. E daí? Você faz de vez em quando, não se arrepende, não procura cura, não procura ser tratada, não mostra diante de Deus um verdadeiro e sincero arrependimento de que não quer viver mais isso, mas prefere deixar isso daí no molho, lá num caldinho escondido, e de vez em quando vai lá com esse demoninho passear com ele, dar a mão para ele e caminhar com ele. Ah, mas de vez em quando não tem problema. Foi o que esse rei pensou. De vez em quando não tem problema eu odiar a Davi. E olha onde que ele foi parar. Ele chegou ao ponto agora de já não mais só ter o sentimento maligno dele. Começou com a malignidade, o sentimento. Aquele sentimento de fazer aquele pecado, de cometer aquele pecado. Ele não quis ser tratado, não quis se abrir para ser curado. Agora ele já está querendo matar a pessoa enviando mensageiros, indo caçar como inimigo essa pessoa. Os inimigos deles, que estavam contra Deus, ele não fazia isso. Ele não se levantava contra aqueles que estavam contra o reino de Deus, mas queria se levantar contra alguém que estava lutando pelo reino de Deus junto com ele. E às vezes acontece isso na igreja. Existem pessoas com pecados escondidos, existem pessoas com ações malignas na vida dela que elas estão fazendo escondido, e aí começam a pregar a palavra na sua essência, a verdade da palavra de Deus na sua essência, elas começam a se voltar contra essas pessoas dizendo: eu não gosto do culto desse irmão, eu não gosto da palavra desse pastor, esse daqui eu prefiro esse, que prega essas coisas para mim. Só que ela se esquece que há na vida dela algo que precisa sair. Essas coisas que te incomodam da palavra de Deus é justamente as que você deve buscar com zelo. Porque se elas te incomodam é porque algo está errado em você, e não na palavra, e não em quem está pregando. Se Saul se incomodava com Davi, que estava ajudando ele e tentando libertar ele, fazendo ele enxergar o que Deus estava fazendo, não era para Saul simplesmente querer tirar Davi da jogada. Era para ele tirar o Saul que estava dentro dele, o filisteu que havia dentro dele, o inimigo que estava agindo dentro dele. Saul deveria se abrir para isso, mas ele não quis. Ele preferiu manter aquele amiguinho dele lá, inimigo de Deus. Ele preferiu caminhar com aquele espírito maligno na vida dele. E toda vez que você faz isso, chega uma hora que você vai ter que decidir. Ou você vai servir a Deus ou às trevas. Não tem outro caminho. Agora Davi teve que escapar da mão de um rei maligno. Outra coisa que você deve aprender aqui também é o seguinte, meu querido e meu amado. Para de ficar travando as guerras das pessoas. Para de ficar lutando guerras das pessoas que elas não querem se posicionar. Não faz isso, porque essa pessoa pode se tornar sua inimiga. A própria palavra de Deus diz assim: não jogue suas pérolas aos porcos. O que Deus quer dizer isso? Porcos são pessoas que já assumiram o pecado na vida deles. São pessoas que não querem ser libertos da imundície. Quando você dá suas pérolas, você pega o que é teu, suas pérolas, e fica dando para a pessoa para tentar ajudar ela, você está trazendo uma inimizade. Porque essa pessoa vai se voltar até contra você. Você tem que ensinar essa pessoa a ir atrás das pérolas dela.
Você tem que ensinar essa pessoa a ser limpa da imundície dela. Então, quando você dá suas pérolas aos porcos, eles voltam e te dilaceram. Tem outro adágio também que fala na Bíblia, como o cão voltou ao seu próprio vômito, e como a porca voltou a revolver-se no seu lodaçal. É assim que acontece com as pessoas que vão buscar a Deus, mas não querem abrir mão de certas áreas da sua vida. Elas não conseguem ficar sem o próprio vômito. Ela vomitou algo que estava fazendo mal para ela, um pecado na vida dela que está incomodando, que está atrapalhando a comunhão dela com Deus, que está afastando ela de Deus. Aí sabe o que ela faz? Ela vai armar alguma coisa para ir atrás desse pecado de novo. Ela vai preparar alguma situação para poder voltar para esse vômito. Ela vai arrumar uma desculpa qualquer para voltar a essas práticas. Ela vai querer arrumar desculpas para querer voltar a se envolver na lama, como diz o porco. Por quê? Porque ela não quis se abrir para ser liberta. E isso acontece com todos nós, independente de quem você seja e o cargo que você ocupe. Deus é santo e você tem áreas na sua vida que precisam ser libertas. E se você não se abrir para ser liberto nessas áreas, elas vão te pegar. A despeito de quem você seja. Mical, a própria esposa de Davi, possuía um ídolo do lar. Olha, Davi tinha uma esposa que adorava ídolos na casa dela. E Deus usou essa própria esposa para alertar Davi do que estava acontecendo. Você está entendendo? Até uma pessoa que adorava imagens protegeu a Davi, reconhecendo que nele havia, mesmo ela não querendo abandonar os pecados dela, reconheceu em Davi algo bom. E nem mesmo Saul, que era o rei, conseguia enxergar. Aí, conforme nós podemos ver aqui, ele tentando pegar ele, mas não conseguiu. Aí ele foi lá, encontrou essa imagem lá na cama e viu que não era, foi enganado. Então ele chegou para Mical, que era a filha dele. Por que assim me enganaste e deixaste escapar? Olha, o meu inimigo. Não era o inimigo de Deus. Davi era inimigo dele. Ele assumiu uma postura, uma conduta, um modo de pensar e de agir, e disse que Davi agora não queria apoiar ele nessas condutas que era contra a vontade de Deus. Por isso, Davi era inimigo dele. Por isso, meu amado, arrume inimigo. Isso mesmo, arrume bastante inimigos na sua vida. Pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. Pessoas que não querem abandonar os seus pecados e preferem continuar nas suas práticas imundas. Preferem continuar tomando seu próprio vômito. Faça dessas pessoas seu inimigo. Como? Pregando o reino de Deus. Pregando a palavra de Deus. Falando as coisas de Deus para essas pessoas. Não tem outro caminho, pessoal. Nós somos filhos de Deus, servos de Deus. Estamos pregando um Deus vivo, um Deus que existe, um Deus que é real. Nós não estamos pregando ídolos do lar. Nós não estamos pregando deuses que não existem. Nós não estamos pregando um cargo político, um governo, um presidente político humano. Nós não estamos pregando uma empresa rica, próspera, uma igreja ou um ministério, não. Nós estamos pregando o reino de Deus. Nós estamos pregando a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo tem que ser santa, imaculada e limpa. A igreja de Jesus Cristo não pode ter coisas na sua vida que não correspondem à vontade de Deus. É por isso que Jesus veio morrer por você. Para te dar tempo para buscar a cura. Para te dar tempo para buscar a libertação. Porque Deus vai chegar um tempo que vai vir trazer juízo para a terra toda. E se você não usou esse tempo para ser liberto, se você não usou esse tempo que Jesus morreu na cruz, esse tempo da graça, para ser liberto dessas coisas malignas na sua vida, desses demônios na sua vida que te atormentam, você vai acabar caminhando para um caminho de morte, roubo e destruição. Deus é santo. Deus é santo, ele não apoia o pecado, ele não aceita pecado, ele não concorda com o pecado, ele dá tempo para nós nos arrependermos e sermos libertos por ele.
Mas, Ronaldo, por que ele não liberta de uma vez a raça humana? Não tira o pecado da raça humana? Porque eles querem continuar no pecado. Para que Deus vai querer fazer isso? Primeiro, a pessoa precisa querer. A pessoa precisa desejar verdadeiramente que não quer mais praticar isso. Ela precisa ser sincera diante de Deus e lutar contra isso na vida dela, a tal ponto que Deus olhe para ela e fala: verdadeiramente você quer ser livre. Aí sim ele te liberta. Porque ele não vai libertar uma pessoa que quer continuar vivendo naquilo. Para que ele vai te libertar de algo que você quer continuar vivendo? Para que eu vou tirar algo da vida de uma pessoa que ela quer continuar naquela prática? Ela quer continuar naquela atitude? Não existe isso. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus tem a cura para a tua vida. Deus tem a libertação para a tua vida. Deus tem santidade para a tua vida. Mas as pessoas vão ser mortas porque elas preferem continuar vivendo debaixo do pecado. Não é porque elas não conseguem ser libertas, mas é porque elas não querem buscar a libertação através da morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz foi uma oportunidade única que Deus nos deu. Será única, não existe mais nenhuma outra que você vai ter. É a última oportunidade que nós temos para sermos libertos dos nossos pecados, porque Deus não vai levar pessoas deformadas para viverem com Ele eternamente. Não tem porquê. Não tem porquê Deus concordar com atitudes na tua vida que não concordam com a vontade dEle. Deus nos dá um tempo para todos, não importa a tua religião, a tua igreja, não importa qual seja a tua vida que você leve. Todos nós, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, estamos tendo um tempo para, através dessa graça oferecida através de Jesus, alcançarmos a libertação de áreas na nossa vida que não são a favor da vontade do reino de Deus. O que você está fazendo com o teu tempo? O que você está fazendo com o teu tempo buscando igreja, buscando religião para ganhar dinheiro? Para comprar casa, para comprar carro somente? Para comprar comida? Você acha que Deus precisa de comida? Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele fez todas as coisas. Todos os alimentos que existem na terra foi Ele quem fez. Você acha que é mais importante você buscar primeiro a comida? Primeiro um dinheiro, um salário, a tua roupa, o que você veste? Você acha que isso é mais importante para Deus do que a tua própria vida? O teu caráter, a tua postura, a vida que você está levando, você acha que é mais importante para Deus as coisas que você tem? Acorda, acorda. Deus está nos dando um tempo para sermos libertos. Caso você não vá buscar essa libertação com sinceridade diante de Deus, através do sacrifício de Jesus, você será consumido por esse pecado. Ele vai te dominar, ele vai governar sobre a sua vida. E quando Deus se manifestar, você sabe o que vai acontecer? Você vai enxergar em Deus um inimigo. Você vai achar que Deus é teu inimigo, porque você vai querer continuar nessa prática. Mas quando você se abre para ser liberto, quando você se abre para ser tratado, quando você reconhece que precisa que Deus te liberte, que Ele derrame sobre a tua vida a cura, a santidade dEle, que Ele transforme o teu entendimento na tua mente e os teus pensamentos, e Deus enxerga essa verdade dentro de você, esse desejo verdadeiro, Deus tira de você essa malignidade e faz com que você não seja mais dominado por isso, e você pode pregar a palavra de Deus com ousadia. Você pode falar das coisas de Deus sem medo. Você não vai ter medo mais. Você não vai mais ficar com medo dessas coisas que estão querendo te afrontar e te fazer cair. Porque você vai ter domínio, você não vai deixar mais elas te dominarem. Toda pessoa que vive debaixo de qualquer pecado que seja e não se abriu para ser tratada, quando é falado na Bíblia sobre essa situação na vida dele, ele se contrai. Ele se irrita, ele se incomoda, ele se afasta das coisas de Deus, porque o diabo fica atormentando ele lá dentro, esse pecado fica incomodando ele lá dentro, e ele acha que ele não vai conseguir ser livre, ele acha que já era para ele acha que não tem solução para ele, mas é mentira que o diabo está pregando para você, através do sangue de Jesus, através da morte de Jesus e do teu posicionamento diante de Deus. Há libertação para a tua vida, sim. Deus pode colocar a natureza divina dele dentro de você e tirar essas coisas malignas e libertar você. Mas entenda uma coisa no teu coração.
Deus não vai tirar tudo da tua vida. Não vai tirar tudo, porque senão você se afasta dele. Deus ainda vai permitir que certas coisas venham na tua vida querer te incomodar, para que você se lembre de onde que ele te tirou. Você não vai mais praticar isso. Você não vai mais praticar isso. Você não vai mais ter desejo de fazer essas coisas. Mas Deus vai estar constantemente te lembrando da onde que você veio, de onde ele te tirou. Que é para que você não se enalteça, para que você não ache que você é o bambambam, para que você não se orgulhe e ache que você é o cara ou a mina. Deus vai estar constantemente te lembrando a importância do sacrifício de Jesus na tua vida. Por que que ele enviou o seu filho para morrer por você? E eu vou te dizer uma coisa. Se você não se afastar de Jesus, desse sacrifício que ele ofereceu por você, se você não se afastar do Criador, Deus constantemente vai renovar as tuas forças para vencer esse mal. Para você não cair, para você não ceder a ele, para você permanecer com o Criador. É o único meio de você permanecer santificado por Deus. É o único meio de você ser liberto da ira de Deus. É através de Jesus Cristo e é através da tua comunhão com o Criador, porque a santidade de Deus te contagia. A santidade de Deus te contamina. A santidade de Deus te limpa desses pensamentos e sentimentos. Você entende por que, que o diabo quer que você tenha contato com deuses que não existem? Que você tenha contato com o líder da tua igreja? Que você deixe o teu líder buscando a Deus lá e você leve tua vida do jeito que você quer? Porque ele sabe que você não vai ser santificado. Porque ele sabe que quando a ira de Deus vir, você vai para o mesmo lugar que ele. Porque o diabo sabe que você vai para o mesmo lugar que ele se você não for ser santificado através de Jesus e da tua comunhão com Deus. Acorda, acorda, desperta. Não deixe que este pecado continue na tua vida, que essa malignidade continue na tua vida. Não deixe que Deus fique sem participar da tua vida um minuto sequer. Ande debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Esse rei, para você ter uma ideia, ele foi e enviou pessoas para ir matar Davi. Essas pessoas se encontraram com os profetas e foram libertos. Um encontro que teve com a glória de Deus e eles foram libertos. Depois o próprio rei foi para matar Davi, teve um encontro com os profetas com a glória de Deus também. E o que aconteceu? Ele também já mudou de ideia para não querer matar Davi. Mas ele voltou a não querer mais ter comunhão. Então foi para a casa dos profetas, o rei em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando, profetizando até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Você percebeu aqui que quando Saul teve o contato com o Espírito Santo de Deus, a conduta dele mudou? O sentimento dele mudou. As coisas malignas no coração dele foram mudadas e transformadas. É por isso que o diabo não quer que você busque ao Criador. Quer que você seja um frequentador de culto. Quer que você seja uma pessoa que adora a Deus de distante. Ou cria o seu próprio Deus. Porque ele sabe que nunca vai ser mudado o teu coração. Nunca vai ser mudada a sua mente. A sua vida nunca será transformada por Deus. Sem a glória de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, sem o sacrifício de Jesus na cruz, nós não conseguimos a transformação da nossa vida. Não tem como. Se esse rei entendesse isso, eles não voltariam para suas práticas malignas. Mas nós vamos ver mais para frente que mesmo depois de receber essa unção de Deus, ele parou de buscar a Deus. Ele voltou a viver a vida do jeito que ele queria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus já disse que no final dos tempos as pessoas iam se tornar cada vez piores por causa da falta, da ausência do Espírito de Deus na vida deles. É isso que você quer para a tua vida? Estar no meio dessas pessoas? Você quer estar no meio daquelas pessoas que fingem que buscam a Deus? Você quer estar no meio daquelas pessoas que buscam só coisas? Querem ter só coisas na vida delas? Ou você quer estar no meio daquelas pessoas que realmente estão cheias do Espírito Santo de Deus, que estão buscando a cura, a libertação dos seus pecados,
que estão buscando a renovação das suas mentes todos os dias, através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você escolher verdadeiramente estar ao lado do Criador dos céus e da terra, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória de Deus, Deus vai transformar a tua vida. Deus vai mudar o teu coração. Deus vai transformar a tua igreja que você diz que é líder. Até quando você vai fazer com que os teus membros busquem a você, glorifiquem a você, deem seus dízimos e suas ofertas para você? Até quando você vai achar que você pode alguma coisa na vida da tua igreja? Até quando você vai achar que porque você é um líder político, você pode na vida do povo? Até quando você que é empresário vai achar que o teu dinheiro vai ajudar a vida das pessoas? Até quando você que é pai vai achar que você pode mudar a vida do teu filho, a vida da tua esposa? Até quando você que é esposa vai achar que pode mudar o coração do teu marido ou o coração do teu filho? Até quando você vai querer na tua força fazer as coisas e não vai deixar o Espírito Santo de Deus primeiro mudar você, para que você ensine esse caminho para as outras pessoas também, a buscarem o Espírito Santo de Deus, a cura e a libertação para a vida delas? Em nome de Jesus, vem. Deus está te chamando para ser profeta dele. Deus está te chamando para estar cheio da glória dele, cheio do poder dele todos os dias, a todo momento, em todo lugar. Não é ser religioso, não é ser fanático, mas ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e verdade, que não consegue ficar um minuto sequer longe da presença do Espírito Santo de Deus. É esse tipo de igreja que Jesus procura. Jesus procura pessoas fiéis, pessoas verdadeiras, que estão dispostas a realmente buscar a Deus em todo momento e em todo lugar. Em nome de Jesus, abra, venha ser profeta de Deus e você vai ver como Deus vai mudar a tua vida, o teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. A cada dia, o Senhor nos enche com teu Santo Espírito, com a tua palavra, com teu conhecimento, com teu entendimento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque o inimigo quer que a cada dia nós nos dediquemos mais às coisas naturais, aos nossos interesses, aquilo que nós mais precisamos, meu Pai, que nós fiquemos ansiosos pelas coisas que nós precisamos, mais do que pelo Senhor. Que nós não busquemos ao Senhor todos os dias. Ele vai arrumando coisas para a gente fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Dinheiro para ganhar, ganhar, ganhar. Sempre, meu Pai, estamos ansiosos pelas coisas e nunca reservamos um tempo para o Senhor. Nunca reservamos um tempo para a Tua palavra. Nunca reservamos um tempo para orar, para Te buscar. Meu Pai, nós não somos assim como Jonatas, meu Pai, muitas vezes, que confiamos no Senhor, que apoiamos o teu reino, que apoiamos a tua palavra, mas nós preferimos, meu Pai, ser como Saul, muitas vezes em nossa vida, Senhor. Nós estabelecemos as nossas regras, nós estabelecemos o nosso próprio reino, nós queremos estabelecer o nosso próprio caminho, a nossa própria verdade, e queremos ter o controle da nossa própria vida, meu Pai. Só que o que acontece, Senhor, quando nós fazemos isso, nós não temos a tua autoridade sobre a nossa vida, e demônios nos atormentam, espíritos malignos começam a enviar vozes no nosso coração e na nossa mente, pessoas dominadas por demônios começam a querer nos desviar da tua presença, a querer nos fazer, meu Pai, a querer buscar as coisas do mundo mais do que o Senhor, a querer, meu Pai, consagrar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente às coisas terrenas. E depois nós ficamos velhos, nós morremos, meu Pai, e descobrimos que nós perdemos o melhor dessa vida. Oh, meu Pai, quando o Senhor criou a terra, o Senhor criou os céus, quando o Senhor criou todas estas coisas, os céus e a terra, meu Pai, o Senhor criou também a nós, os seres humanos, para te adorar, para te buscar, para ter o seu Santo Espírito sobre nós, para sermos guiados por ti em tudo o que fazemos, para que nós possamos ter uma vida, meu Pai, onde tua ira não nos alcance, onde a tua justiça nos alcance, para que nós possamos ser justificados diante das pessoas como verdadeiros adoradores teus. Meu Pai, quando nós, meu Pai, entendemos que o Senhor é o Criador dos céus e da terra e que o Senhor nos criou, meu Pai, nos criou para te adorar,
para ter o teu Santo Espírito, para sermos guiados pelo teu reino e pela tua vontade, meu Pai. O Senhor traz juízo sobre aqueles que são nossos inimigos, que são inimigos do teu reino, que são inimigos da tua palavra, que são inimigos do teu caráter, da tua santidade. Pessoas que querem, meu Pai, nos enganar, nos ludibriar, nos levar a praticar coisas malignas, querem nos seduzir, meu Pai, e nos fazer ser pecadores diante de Ti, querem nos desviar da Tua santidade, Senhor. Oh, Senhor, nós te pedimos, traz juízo sobre essas pessoas, caso elas não se arrependam, caso elas não mudem sua postura, Senhor. Traz juízo sobre elas, acalma a vida delas, paralisa a vida delas, Senhor, para que nós possamos avançar com o teu reino, para que nós possamos avançar com a tua palavra, para que nós possamos alcançar aqueles que são sinceros e estão sendo enganados pelo diabo, estão sendo enganados por líderes mentirosos, estão sendo enganados, meu Pai, por pessoas que têm poder de dinheiro, poder aquisitivo, por pessoas que muitas vezes, meu Pai, usam essas coisas para querer manipular os outros. Meu Pai, nós te pedimos, nos ajuda, vem com teu juízo, Senhor, vem com teu juízo sobre essas vidas desses injustos, meu Pai, que querem paralisar a tua igreja, que querem paralisar o teu reino, a tua palavra, para que nós possamos concluir a obra que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma obra para pregar esse evangelho a toda criatura, Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor traria o fim. Por isso nós não estamos preocupados se as pessoas vão aceitar, se elas vão ouvir, se elas vão querer, se elas vão até mesmo nos amaldiçoar. Não é isso a nossa preocupação. A nossa preocupação é apenas pregar, fazer o que o Senhor nos mandou. Se elas aceitarem, glória a Deus, nós vamos ensiná-las, nós vamos conduzi-las para ti, Senhor. Mas se elas não aceitarem, nós vamos avançar do mesmo jeito. Por isso nos ajuda, Senhor, nos ajuda tirando do nosso caminho aqueles que são falsos adoradores, aqueles que são enganadores, aqueles que são mentirosos, aqueles que querem o nosso mal, aqueles que querem nos paralisar, aqueles que querem impedir o nosso crescimento em Ti, aqueles que querem, meu Pai, nos tirar da Tua presença e da Tua glória, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra, converte aqueles que têm que ser convertidos e paralisa aqueles que precisam ser paralisados, até que nós concluímos a Tua obra, Senhor. Depois eles podem servir ao anticristo, viver com o anticristo, porque eles escolheram isso. Mas nos dá graça, nos dá poder para pelo menos concluirmos esta obra que o Senhor nos deu. Nós não queremos ser como esse rei maligno, esse rei maldito, esse rei que escolheu um caminho de morte, um caminho da sua própria vontade, um caminho aonde ele não queria se abrir para ser curado, se abrir para ser tratado. Ele preferia viver com aquele pecado oculto, continuar praticando aquela coisa maligna que ele fazia às ocultas. Ele não quis ser aberto a ti, ao teu Santo Espírito. Várias vezes o Senhor tentou ajudar ele, o Senhor enviou ajuda para ele, o Senhor fez com que ele pudesse experimentar a diferença de quem te ama e te serve, do teu Espírito Santo. Mas esse rei escolheu o caminho de morte, esse rei escolheu o caminho do pecado, esse rei escolheu o caminho da malignidade, meu Pai. Meu Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para ensinar as pessoas que o pecado delas são perdoados quando elas se posicionam diante de Ti. Quando elas desejam verdadeiramente, meu Pai, ser libertas, quando elas aceitam o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário, como uma ajuda para que eles sejam libertos. O Senhor reconhece, ainda que eles errem, ainda que eles falhem, o Senhor reconhece que eles estão tentando uma mudança, eles estão tentando uma transformação real. Mas aquele que se conforma, meu Pai, aquele que não se abre para ser tratado, que endurece o coração, oh meu Pai, estes daí serão destruídos pela tua ira. Mas aqueles, meu Pai, que muitas vezes não sabem que errar durante a caminhada acontece, pecar durante a caminhada acontece, mas se nós nos conformarmos, aí está o perigo. Nós devemos guerrear contra todo sentimento que é contrário a Ti. Nós devemos não nos conformar com tudo aquilo que é contrário à Tua vontade. Nós devemos nos abrir, meu Pai, para viver na nossa vida a Tua boa, a Tua perfeita e a Tua agradável vontade pela renovação do nosso entendimento.
se nós todos os dias buscarmos a renovação do nosso entendimento das coisas espirituais, o Senhor vai nos revelar por que que nós estamos caindo neste pecado, por que que nós estamos sendo levados por este pecado, por que que nós estamos achando que este pecado não tem problema. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra o que está por trás deste pecado. Quais são as maldições que virão sobre a nossa vida se nós aceitarmos este pecado? E o Senhor também nos mostrará quais são os despojos, quais são as bênçãos, quais são as coisas benditas que o Senhor tem para nós se nós resistirmos a este pecado, se nós resistirmos ao diabo, se nós avançarmos contra as trevas, meu Pai. Quais são as bênçãos que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam verdadeiramente, para aqueles que se abrem para serem limpos, para serem santificados através da tua glória e do sacrifício do teu Filho. Meu Pai, como tua igreja nós pedimos, nós não queremos, meu Pai, ser uma igreja, meu Pai, meia boca, uma igreja, meu Pai, conformada com as coisas erradas no nosso meio, na nossa vida. Nós não queremos ser uma igreja, meu Pai, que se conforma com tudo aquilo que o líder prega, com tudo aquilo que ele ensina que é contrário à tua vontade e à tua palavra. Nós queremos conhecer mais da tua vontade e da tua palavra a cada dia, para que nós possamos resistir a esses líderes falsos, a esses líderes mentirosos, a essas pessoas que estão debaixo do domínio de Satanás e fingem que é o Senhor que está na vida delas, que desviam as pessoas de ti, Senhor. Pessoas que governam, estão debaixo de pecado, estão debaixo de demônios e não querem ser libertas e induzem o povo a viver debaixo também deste mesmo tipo de vida. Enganam o povo dizendo que eles podem continuar nessas práticas, que nada vai acontecer. Meu Pai, nós não queremos isso na nossa igreja, a igreja que é a tua igreja, filho, Pai, a igreja do teu Filho. Nós queremos, meu Pai, ser uma igreja para ti, meu Pai, que incessantemente guerreia contra o pecado, guerreia contra as práticas malignas do diabo, guerreia contra tudo aquilo que não é santo, que não agrada ao Senhor. É isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos, meu Pai, que os nossos filhos cresçam, meu Pai, com valores espirituais seus. Nós queremos que a nossa geração, a geração futura, daqueles que te adoram, cresçam com valores espirituais santos, e não uma igreja deformada, uma igreja que se conforma com todas as práticas, que aceita todo tipo de atitude. Nós não queremos isso, meu Pai, porque nós sabemos que se nós ensinarmos os nossos filhos o caminho que o Senhor tem para a nossa vida, a terem os valores que o Senhor tem, se nós ensinarmos isso para os nossos filhos, a travarem as suas próprias guerras espirituais, a estarem clamando diante de Ti, a estarem orando diante de Ti, a encherem-se do Espírito Santo do Senhor, quando eles forem para o mundo, quando eles forem para a escola, quando eles forem trabalhar, quando eles forem para as faculdades, eles saberão se manter afastados dessas coisas pecaminosas, dessas coisas malignas. Eles saberão e terão personalidade espiritual, terão um DNA que é o seu, meu Pai. Eles saberão andar nesse mundo de uma maneira que eles consigam despertar aqueles que são teus filhos para serem libertos e alertar aqueles que preferem viver na malignidade. Eles terão sabedoria para andar nessa terra, para reconhecer o que vem de ti e o que vem do diabo. Quem são os verdadeiros adoradores e quem são os falsos adoradores. Quem são aqueles que só frequentam igreja e aqueles que verdadeiramente têm uma vida cotidiana, diária diante da tua presença. Quem são aqueles que buscam a libertação e a cura nas suas vidas e aqueles que só querem ter uma religião. Nossos filhos vão fazer coisas superiores a nós. Nossos filhos terão muito mais poder que nós. Nossos filhos realizarão obras maiores que nós, espirituais, debaixo do teu poder e da tua glória. Nós não queremos uma geração deformada, uma geração que a cada dia mais vai se entregando ao pecado, vai se entregando à malignidade, vai se entregando à mentira, vai aceitando qualquer tipo de rei, de presidente, de governante sobre a vida deles. Quem abre mão de valores espirituais e de valores morais. Meu Pai, nós queremos filhos que lutem pelas coisas santas,
que lutem pela tua palavra, pelo teu reino, pelo teu governo, que lutem pelo sacrifício do teu filho para a santificação da vida deles. Meu Pai, nós queremos uma geração cheia do teu poder, cheia da tua glória, cheia da tua santidade. Meu Pai, que desmascare o diabo aonde quer que vá, que desmascare os mentirosos, aqueles que são mentirosos, enganadores, falsos, são lobos no meio dos cordeiros. São falsos adoradores a ti, meu Pai. São dissimuladores. Eles distorcem a tua palavra, meu Pai, porque o teu povo não quer aprender. O teu povo não quer aprender a tua palavra, não quer conhecer. E aí eles mentem, enganam. Falam palavras que nem existem dentro da tua palavra, Senhor. Apoiam pecados, apoiam mentiras. E falam que se você fizer uma coisa, fizer outra, Deus vai te perdoar. É mentira do diabo. A única coisa que Deus aceita é a conversão e arrependimento e abandono da prática. Que se nós quisermos ser perdoados, nós temos que buscar a cura, a libertação e depois guerrear contra esses pecados na vida das outras pessoas, para que elas sejam libertas. Não basta nós fazermos qualquer outra coisa que não seja isso. O Senhor não perdoa pecado simplesmente porque nós fizemos alguma coisa. Não, o Senhor só perdoa se nós buscarmos a cura através de ti. Por isso nós te pedimos, meu Pai, nos ajuda a sair dessas coisas malignas. Nos ajuda a estar contigo todos os dias. Nos encha do teu Santo Espírito, para que em qualquer lugar que nós formos, as obras das trevas sejam manifestas, as coisas ocultas venham à tona, e aqueles que são malignos seja revelado o que tem no coração deles. Porque nós somos teus e nós te amamos. E meu Pai, nós não pararemos enquanto nós não vermos o inimigo, o pecado, as coisas malignas, debaixo dos teus pés, sendo destruídas, sendo arruinadas. E aqueles que se apoiam e ainda aceitam esse tipo de vida, irão juntos. Eu sei, meu Pai, porque a tua palavra diz isso. Por isso nos ajuda a ser santos diante de ti. Nos ajuda a vencer tudo aquilo que o diabo quer colocar na nossa vida como sendo normal. Nos ajuda, Senhor, a guerrear nossas guerras a cada dia para sermos santos diante de ti, para sermos limpos diante de ti. Pecados que muitas vezes querem nos seduzir, que querem atrair o nosso coração e a nossa mente, dizendo que nós podemos viver desse jeito. Nós te pedimos, nos ajude, Senhor, a vencer estes pecados, a sermos santos diante da tua presença, a sermos libertos diante da tua presença. A quando o Senhor voltar, nos encontrar preparados e prontos para viver eternamente contigo, Senhor. Que o sacrifício do teu Filho tenha serventia para nós, que sirva para a nossa transformação, cura e libertação, para que nos tornemos a cada dia melhores diante de ti e diante deste mundo corrompido, em o nome santo de Jesus, para a tua honra e glória. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.